O mundo mudou, o Brasil mudou, o Paraná mudou, Curitiba mudou. Durante a última semana, muitas coisas começaram a tentar voltar àquilo que é o normal ou o novo normal. E nós continuamos aqui, seguimos em frente, reeditamos, replanejamos para começar e iniciar a Igreja Cristã Evangélica aqui de Curitiba. Nossas igrejas de Cabo Frio, de Xinguara, de tantos lugares estão juntos conosco nessa. Vamos juntos plantar a Igreja Cristã Evangélica aqui em Curitiba. Olá, que bom a gente poder estar junto mais uma semana, ainda que virtualmente, separados, mas unidos por meio da tecnologia, em Cristo, com Cristo e para a glória de Deus. Vamos ter uma palavra de oração, depois de entendermos algo sobre ser igreja, como ouvimos e assistimos, lemos, de seguir em frente diante de todas essas mudanças que têm acontecido. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos nas coisas do reino, de nos debruçarmos diante da Tua presença, de inclinarmos os nossos pensamentos e pensar e projetar e planejar, Pai, dar respostas para essa sociedade, para essa cidade que nós estamos inseridos. Aqui, sendo Igreja Cristã Evangélica, aqui na cidade de Curitiba, sendo igreja em cada lugar. Muito obrigado, Deus, que nós possamos ter respostas sempre prontas à luz da Tua Palavra para os questionamentos que estão sendo feitos na sociedade, pela sociedade. Seja conosco nesse tempo de louvar ao Senhor por tantos meios diferentes, usando ainda aqui a internet. Muito obrigado, Deus. Seja conosco durante todo esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Eu louvo Teu nome, louvo Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome.
Rei justo e verdadeiro, fiel e conselheiro, teu reino é chegado nesse lugar. Justo e verdadeiro, fiel e conselheiro, seu reino é chegado nesse lugar. Igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi do mais doce amor. Teu coração foi liberto, minha vergonha desfeita. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
vergonha desfeita. Presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar quão real tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Dando sequência a essa nossa série, nós temos mais um episódio hoje, mais um capítulo, é a 9ª mensagem, é o 9º sermão da série Liberdade, a verdade do Evangelho em Gálatas. O título, o tema dessa mensagem de hoje é a alegoria das duas alianças. Nós vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, ou contando uma história de duas mulheres tão proeminentes, com histórias distintas no texto, nas escrituras do Antigo Testamento. Quero pedir para que você pegue sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 4. Nós encerraremos então hoje o capítulo 4, nos versículos 21 a 31. Gálatas 4, 21 a 31. E eu vou utilizar aqui, mais uma vez, a Nova Almeida atualizada, essa versão que tenho gostado bastante. Gálatas 4, 21 a 31.
Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão, com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá em cima é livre e ela é nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é suficiente. Ela é apta para fazer conosco aquilo que lhe bem aprouver. Edifica-nos, Pai, durante esse tempo, confronta-nos e conforta-nos, para que o Teu nome seja glorificado, em primeiro lugar, em nossas vidas. Eu oro por Jesus. Amém. Amém. Paulo está fazendo agora uma ilustração, uma alegoria. Ele está usando a história de Abraão, mais uma vez fazendo menção a Abraão, e agora com a sua esposa, Sara, e uma promessa que havia sido feita para ele de que ele seria o pai de multidões, de grandes multidões. E Sara, como a sua esposa, ela teria ou deveria dar para ele um herdeiro, um filho homem, para que toda a sua posteridade, então, fosse conhecida. Aqui existe, então, essa ilustração entre Agar e Sara, mas simplesmente como uma alegoria. É interessante observar, logo de início, que o Evangelho ele pode converter qualquer pessoa, em um filho de Deus. Como é bom entender e ter essa convicção e esse pressuposto para nós começarmos a entender e a expor aquilo que esse texto tem e pode nos ensinar. Mas o Evangelho ele não simplesmente pode converter qualquer pessoa, tornar qualquer pessoa filho de Deus. O Evangelho ele também tem o poder de subverter os valores do mundo. O Evangelho de Jesus Cristo ele é subversivo. Ele coloca abaixo, é um terremoto, é um caos em tudo aquilo que o mundo diz ser o normal. Então o Evangelho vem e subverte tudo aquilo que é a lógica mundana. Por que coloco isso para que nós possamos pensar nesse momento? Porque a pergunta que Paulo começa fazendo nesse versículo 21 do capítulo 4 de Gálatas é assim, você está debaixo da lei, mas você está ouvindo o que essa lei está dizendo? Você está prestando atenção naquilo que a lei de fato é, para você estar sob a tutela dela, para você estar debaixo dela? Porque estar debaixo da lei significa depender da lei para se apresentar diante de Deus. Veja só, a mesma lei que vocês dizem que seguem, que vocês dizem que estão seguindo, ela
ela se contradiz, e ela contradiz vocês. Não é muito, não é coerente, não tem coesão, não tem coerência nisso. Vocês precisam entender o que está acontecendo. Porque se de fato vocês ouvissem o que a lei diz, vocês não iriam querer estar debaixo dela. Olha só. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Paulo está mostrando aqui, está apresentando para essas pessoas que existe uma contradição, porque se eles ouvissem de fato o que a lei mostra, apresenta, essas pessoas elas não estariam ali, não deveriam estar ali. Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho, Ismael. O segundo filho, Isaque. Foram 2 filhos de 2 mulheres diferentes, 2 mulheres distintas. Eles nasceram em circunstâncias e em situações também diversas. Era uma situação distinta que os 2 estavam vivendo. Veja que eu iniciei esse sermão falando que o Evangelho ele pode converter qualquer um, e o Evangelho ele subverte todo e qualquer valor mundano. E agora nós estamos vendo situações distintas de uma resposta que Abraão vai dar para uma promessa feita por Deus, e agora nós estamos diante de uma situação tão complexa, porque há 2 maneiras de nós passarmos a entender a filiação em Abraão, por assim dizer, e essas 2 maneiras é uma certa e uma maneira errada. O que há aqui é que Deus fez uma promessa para Abraão. Ele prometeu dar um filho a Abraão. E Abraão, ele já está velho. A sua esposa, Sara, ela é estéril. Então, todas as circunstâncias, tudo aquilo que eles estão vivendo, contradiz, aparentemente, aquela promessa que foi feita. Eu vou te dar um filho. Então, o tempo passa, a circunstância fica cada vez mais impossível. Então, Sara, ela sugere, né, ela vai fazer uma sugestão para que Abraão se deite, tenha uma relação com a sua serva, Agar, para que então aquela promessa que foi feita por Deus possa se cumprir. Mais uma vez, o Evangelho ele pode converter qualquer pessoa. O Evangelho ele pode subverter qualquer valor mundano. E nós precisamos entender que é o Evangelho de Jesus Cristo que tem poder para converter pessoas, para fazer aquilo que lhe bem aprouver, inclusive subverter, subjugar, destruir, provocar um terremoto, acabar com tudo, de acordo com aquilo que lhe bem aprouver. É o Evangelho que pode fazer isso. A gente precisa entender que não é a nossa força, que não é a nossa atuação, porque aquilo que nós estamos vivendo diz respeito à salvação na pessoa de Jesus Cristo. Tá, pastor, torna um pouquinho melhor, eu vou tentar fazer isso agora. Agar, ela teve um filho. E definitivamente não é o filho que fora prometido a Abraão pelo próprio Deus. Agar dá o nome do seu filho Ismael. Lá no capítulo 16 de Gênesis narra essa história. Ela concebe no versículo 4, ela dá à luz no versículo 15, e a partir daquele momento começa uma guerra. Existe uma guerra familiar, existe uma guerra que vai se mostrar logo depois cultural, existe uma guerra em termos do modo como eles passam a enxergar e ver cada coisa
como que essas pessoas vão lidar com aqueles problemas que acabaram de nascer em termos de herança, em termos de sustento, em tantos momentos, em tantos termos. E agora? Abraão, ele resolveu não contar com os atos sobrenaturais de Deus, mas ele passou a querer contar, a fazer do seu próprio jeito. Eu vou conseguir esse filho do meu jeito. E não que o jeito que ele conseguiu, o filho da promessa, não tenha sido um jeito natural. Mas aquele filho que nasce, Ismael, da serva Agar, não é um filho que havia sido prometido. O jeitinho que infelizmente o nosso país conhece tanto, o jeitinho brasileiro, né? A gente até quis dar paternidade para o jeitinho, né? Brasileiro é terrível, né? Brasileiro quer Deus é brasileiro, o jeitinho é brasileiro, o que mais é brasileiro? Um monte de coisa que é brasileira. Então a gente tenta pegar para nós essas coisas. E o que está acontecendo aqui é isso, Abraão tentando dar um jeito naquela promessa, como se quem tivesse prometido não fosse capaz de fazer o impossível. Versículo 23, a gente encontra isso, a gente vê isso, olha. Capítulo 4 de Gálatas. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Paulo afirma com muita clareza que Agar e seu filho Ismael, eles representam a aliança da lei lá do Sinai, do Monte Sinai. E a cidade terrena de Jerusalém. Não aquela Jerusalém celestial, a nova Jerusalém prometida. Não, uma Jerusalém terrena. E em termos, digamos assim, genéricos, o que está acontecendo aqui é que consiste de pessoas que não aceitaram a Cristo. Pessoas que não confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou que não viessem a confessar Jesus como seu Salvador. E essas pessoas, elas se encontram em escravidão, porque elas estão debaixo da lei. Então, mais uma vez, os capítulos 2 e 3 daqui de Gálatas sendo mostrados de uma forma alegórica agora. É Paulo fazendo uma ilustração, e nós vamos ver que não é por acaso que ele faz essa ilustração, não é sem pensar, existe uma lógica no raciocínio de Paulo para poder apresentar para esses cristãos gálatas gentios a firmeza do seu pensamento e para poder mudar e transformar o argumento que os falsos mestres estavam tentando ensinar. Veja o versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Paulo desejava que quem estava lhe dando ouvidos, ou quem estava dando ouvidos, melhor, aos falsos mestres, sentisse a plena força de sua percepção de que Agar, e não Sara, corresponde a Jerusalém atual. E veja que essa Jerusalém atual a que Paulo está se referindo é sitiada, é uma Jerusalém terrena, que não é livre, que não está sob a graça de Deus. Abraão, dormindo com Agar, que foi o que ele fez, ele passa a se fundamentar, a se fiar em suas próprias capacidades. E não confiar e se fiar na capacidade do Deus de Israel, o Deus que vai ser o Deus de toda a sua descendência. O resultado imediato daquilo que Abraão tenta fazer junto com Sara é desastroso. Sara, ela se encheu de um ciúme terrível, de uma inveja, e agora a família está arruinada. Há uma divisão clara, há uma tristeza absurda naquele lugar, a ponto de expulsar Agar, sua serva, e seu filho Ismael do convívio. Imagine o que é para um pai fazer isso.
expulsar o seu filho. Imagina só todo esse caos que foi criado porque Abraão e Sara tentaram dar um jeito naquela promessa que, para eles, aparentemente, estava fora do contexto, fora do tempo, porque eles estavam olhando para as suas circunstâncias físicas e que, de fato, eram limitadoras. Não era um pensamento ou uma lógica de Abraão e Sara de querer dar um jeito, porque as coisas não estavam parecendo que não estavam indo bem. Não, realmente as coisas estavam caminhando para aquilo que é impossível. Mas Deus, Ele é Deus também nesse lugar. Deus também, Ele é Deus nessa circunstância. Como ouvimos, lemos, assistimos há pouco, no começo. Veja, tudo está mudando. A cidade está mudando. As cidades, muitas cidades do Brasil estão mudando. Há um indício de reabertura em muitos lugares. Sobretudo nos lugares sérios, onde os governos estão olhando para o povo e não simplesmente para si. Então o tempo está passando. Aquilo que era o normal, obviamente está sendo ressignificado. Sociológica, filosófica, teologicamente, eclesiasticamente falando. Mas Deus, Ele permanece o mesmo. Embora tudo tenha mudado, Deus é o mesmo. Embora as pessoas tenham mudado, Deus é o mesmo. Embora a sua expectativa e perspectiva acerca de futuro tenha mudado, Deus é o mesmo. Talvez você tenha perdido alguém próximo de você. Talvez você tenha sido acometido por esse vírus bem no meio da pandemia. Você mudou, as suas necessidades mudaram, as suas aspirações mudaram, mas Deus continuou o mesmo. E o Deus que nós cremos, o Deus que nós acreditamos, é esse mesmo Deus aqui, que não perdeu o controle da história, nem de Agar, nem de Sara, nem de Abraão, e nem o seu. Nós precisamos atentar para isso que está acontecendo aqui. E no decorrer da história, desse momento aqui que está acontecendo, que Paulo está alegorizando e narrando, brigas e guerras entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac se sucederam. Até hoje existe isso. É a chamada, a famosa Guerra Santa. Veja, aquela tentativa de Abraão e Sara corrigirem ou fazerem cumprir uma promessa de Deus, acabou que até hoje nós vivemos e experimentamos isso. Olha a referência. Agar, Sinai, escravidão. E talvez muitas pessoas achem injusto, né, falar sobre Sara e Agar, porque, na verdade, Agar foi jogada dentro dessa situação por causa de Sara. Então, como é que ela é o mal, sendo que ela foi a boa? E Sara, que a passa por bem, porque ela é a mãe daquele que é livre, do filho da promessa, mas foi ela que foi a má, a vilã na história. A questão aqui que nós precisamos entender é que é uma ilustração. É uma alegoria, não é de fato quem é bom e quem é mau, mas os princípios morais, teológicos que nós aprendemos aqui nesse momento. Quando nós não descansamos em Deus e, em vez disso, buscamos fazer o papel de nosso Salvador próprio, não dá certo. O resultado é destruição. O resultado é desintegração espiritual, psicológica e relacional. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar naquilo que está acontecendo diante de nós. Sem alegorizações absurdas, sem espiritualizações absurdas, porque nós podemos também aprender sobre, diante desses aspectos, o controle de Deus. Devemos, na verdade, aprender, diante de todas essas circunstâncias, o controle de Deus. Nem de mais, nem de menos, mas o equilíbrio. Entendendo sempre que precisamos descansar no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas.
Paulo usa a história de Abraão, Agar e Sara apenas como uma alegoria. Repito isso. Podemos até aprender lições teológicas, morais, como disse, mas não é o que Paulo está de fato ali fazendo. A gente aprende, porque Deus ele usa de todas as coisas, mas não é o que está acontecendo ali com Paulo. Versículo 26, veja só. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. 27, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Assim como Abraão teve de mudar o foco da sua fé, os cristãos gálatas precisavam voltar os olhos para a obra de Cristo. Precisamos entender o que está acontecendo aqui, desviando dos seus esforços próprios no sentido de guardar a lei. É isso que está acontecendo. A cidade-mãe era o lugar onde o indivíduo se sentia em casa, um cidadão, dotado dos seus direitos. Ou seja, Sara vai fazer ali a Nova Jerusalém, o céu, a mãe dos cristãos. E veja agora que o evangelho que permeia as escrituras do Antigo Testamento está sendo citado aqui. Paulo está fazendo referência de Isaías capítulo 54, verso 1. Como bom judeu que ele é, né, de nascimento, aquele que foi ensinado aos pés do grande Gamaliel, aquele que vai ser postulado para ser o chefe, né, da sua religião, agora está fazendo menção de algo que lhe era tão comum. E o contexto original é muito interessante, porque o contexto original lá da literatura profética de Isaías mostra que naquele momento essa palavra profética fora dirigida aos exilados judeus que estavam na Babilônia. E isso acontece no intervalo de 1.200 anos depois de Abraão e talvez metade disso, 600, um pouquinho mais ou menos, 600 anos antes do que Paulo estava fazendo, ou do que Paulo estava falando. E Paulo ele usa a mesma história que Isaías usou e lhe dá uma aplicação muito mais completa e profunda. É incrível o que Paulo está fazendo aqui. Porque se o evangelho é verdadeiro, não importa quem você é ou quem você foi. Se filho de escravo, se filho de não escravo, se na lei ou se na graça. Por quê? Porque o evangelho coloca todo mundo. A graça não é só para os que são férteis. A graça não é só para aqueles que são jovens e que têm a potencialidade como Agar de gerar filhos. Mas o evangelho também é para as estéreis como Sara. A alegoria de Paulo é incrível. Paulo está dizendo mais. O evangelho da graça, ele é em especial, de certa maneira, sobretudo para a estéril. Para aquela que não é, para aquela que não pode, para aqueles que não são. Deus, ele aperfeiçoa a sua força e mostra o seu poder, sobretudo naqueles que não podem, não são, não fazem, não têm. E essa é a profundidade, a maravilha daquilo que Paulo mostra aqui. Veja o versículos 28 e 29. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Veja que ele coloca cada um de nós naquele que, como filhos daquela mãe de todos, que viria a ser a mãe de todos os cristãos. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Paulo está dizendo aqui que os filhos da escrava, os que buscam a salvação através da obediência da lei, veja só mais uma vez, essa referência, essa ilustração e essa alegoria que ele usa. Os que buscam a salvação através da obediência à lei sempre perseguirão os filhos da mulher livre. Os que desfrutam da salvação pela graça. Os Ismaéis sempre perseguirão os Isaques. É interessante observar
essas referências que Paulo utiliza, porque lá na frente a gente vai ver que na Galácia a perseguição não era física. Como talvez aqui não seja, nos nossos dias, a nossa perseguição que sofremos não é física, mas nem por isso deixou de ser perigosa. Nem por isso deixamos de nos ocupar em oração, porque nós não devemos ficar preocupados, mas devemos nos ocupar diante daquilo que está acontecendo, estar atentos às notícias. Os mestres confiantes na lei daquele tempo, dentro da igreja, destruíam a liberdade do evangelho. O que nós estamos vendo hoje são outras pessoas transvestidas de amor, transvestidas de cuidado, transvestidas de zelo pela palavra, mas que na verdade não fazem. Negam a inerrância das Escrituras, negam a soberania e supremacia do Evangelho de Cristo e da sua palavra. Negam a interpretação da Bíblia, das Escrituras pela Escritura, criando chaves hermenêuticas, criando métodos ou colocando pessoas, inclusive o próprio Cristo, como chave para a interpretação daquilo que, não sendo, mas tendo a condição de poder interpretar. Precisamos estar atentos com esses discursos relativistas, discursos extremamente moralistas e religiosos. Porque se nós nos deixamos levar por essas performances e méritos próprios e individuais, já não estamos mais, ou nunca estivemos sob a graça, mas sempre estivemos diante da lei. Porque existem tipos de pessoas, vários tipos de pessoas. Pessoas que querem, então, observar a lei e ser justificadas por ela. Mas essas pessoas, via de regra, em algum momento, elas se sentem frágeis, fracas. E pessoas também, por outro lado, que não observam a lei, mas querem ser justificados pela lei. Ou então um grupo de pessoas que observam ou não a lei e tanto faz serem justificados ou não por elas. Então, para elas, tanto faz. Dançam conforme a música. Se Deus existir, tudo bem. Se não, tudo bem. Porque a minha justiça ou os meus atos é que vão me garantir alguma coisa. Errado. Nós precisamos depender única e exclusivamente de Cristo. E porque nós dependemos de Cristo e somos salvos pela graça, somos feitos livres. Livres como essa mulher, que dá à luz a um filho que vai ser, então, o resultado, o cumprimento da promessa feita por Deus. E somos, de fato, perseguidos, e vamos ser perseguidos, não simplesmente por aqueles que são de fora do nosso ambiente eclesiástico, teológico, não, mas muitas vezes por aqueles que são revestidos de algum mérito próprio, os que são de dentro. E nós precisamos ter muita cautela com isso. Porque heresia, ela vai ser heresia, mesmo que seja dita com todas as plumas e paetês. Impor uma escravidão sobre alguém, escravizar alguém, vai continuar sendo apelo e apego à lei, mesmo que seja feito com toda a áurea, a pompa, o glamour de algo sendo bonito. Nós precisamos entender que não existe licença poética nesse caso. Nós precisamos atentar para a liberdade da graça na pessoa de Cristo Jesus e no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Atentar para a palavra, para a centralidade das Escrituras e entender então que nós seremos perseguidos. Ainda não chegou o momento de ser fisicamente, mas vamos pensar, os prédios onde a igreja se reúne reabrindo. Como é que vai se dar isso? Os shoppings abriram. Os ônibus estão na rua. As pessoas estão conversando, voltando a transitar. Engarrafamentos, empresas abrindo, reabrindo. E a igreja? E como é que nós estamos? Em quem irão colocar a culpa se algo de ruim acontecer?
Existe uma perseguição velada. Não sou fatalista, pessimista, teórico ou teólogo, né, profeta do caos. Não, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos estar atentos que existe sim uma perseguição velada. A igreja que milita, a igreja que batalha pela causa do Evangelho. Vejam, meus irmãos, o que está acontecendo diante de nós. Porque se nós realmente quisermos perseverar na sã doutrina, é fato que seremos perseguidos. Venha comigo. Em primeiro lugar, nunca dependa de você para converter as promessas de Deus em realidade. Nunca dependa de você para transformar a promessa do Senhor Deus em algo real. Dependa dele. Dependa do Senhor. Confia nele. Porque pode ficar difícil? Pode. Pode ficar complicado? Vai ficar. O amor das pessoas tem se esfriado. Ou seja, existe um distanciamento. A gente está falando tanto de isolamento, né? As pessoas muitas vezes estão preocupadas com um isolamento social. Mas o que está acontecendo também é um isolamento de Deus. O amor das pessoas. Deus é amor. Então o amor das pessoas está se esfriando, porque Deus é amor. E à medida que o amor se esfria, nós passamos a tentar nos auto-justificar. Não dependa de você para converter as promessas de Deus em algo real. Dependa do Senhor. Descansa no Senhor. Em segundo lugar, comunique o Evangelho para todos os grupos em todos os lugares. Compartilhe o link dessa mensagem. Eu tenho falado isso com o nosso grupo base aqui da Igreja Cristã Evangélica em Curitiba. Compartilhe com as pessoas. Compartilhe com o seu grupo da academia. Compartilhe com o seu grupo da escola, da faculdade, do trabalho. Olha, Felipe, eu não encontro com eles há muito tempo. Tudo bem, mas envia para eles. Conversa com eles, chama eles para uma conversa durante a semana, mostra para eles, comunica o Evangelho para essas pessoas. Por quê? Porque todo mundo, do mais religioso ao mais irreligioso, todas essas pessoas necessitam do Evangelho da graça, precisam ser libertos, precisam ser transportados da treva para o reino de luz. Comunique o Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, sua autoimagem deve ser baseada na justificação por Cristo, em Cristo, pela graça, mediante a fé. Porque somente assim você não vai hostilizar, você não vai criticar e você não vai perseguir quem é diferente, quem pensa diferente de você. Se por um lado nós estamos vendo e observando que existe uma perseguição sobre nós, sobre a igreja, por outro lado, nós estamos muitas vezes nos revestindo de uma autoimagem, de uma justificação que não está em Cristo. Nós não fomos criados e feitos à semelhança e à imagem de Jesus Cristo para poder perseguir ninguém, para poder separar. Sim, o Evangelho é exclusivista? O Evangelho também é exclusivista, mas ele também inclui diante da sua exclusão. Ele não briga por brigar. Ele não separa por separar. A distinção que o Evangelho faz é simplesmente daquilo que é santo para aquilo que não é santo, daquilo que é impuro. Nós precisamos entender isso. Se está todo mundo brigando e dando opinião sobre política, sobre governo, sobre economia, sobre saúde, uns falam para usar o remédio, outros falam para não. Existe uma briga desenfreada por tantas coisas. A nós não nos cabe isso, mas somente entenderemos isso quando a autoimagem que nós firmarmos sobre nós mesmos for a autoimagem da justificação em Jesus Cristo. Que nós não sejamos do tipo de pessoa que persegue, mas que nós sejamos o tipo de grupo de pessoas que ama, que se doa, que se importa, que encoraja outros a estarem juntos. Que nós possamos entender. Existem essas duas alianças, essas alegorias, né, de Agar e de Sara. E que essa ilustração de Paulo possa nos ensinar hoje. Deus, Ele salva
e Ele converte quem Ele bem entender, porque Ele também tem poder para subverter qualquer valor do mundo. O Senhor Deus, Ele nos abençoe durante esse tempo de mudança e novos conceitos sendo estabelecidos, para que como igreja nós venhamos dar a resposta para as perguntas que estão fazendo à luz da palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Se alguém, Pai, que ouviu essa mensagem nessa manhã, tarde, noite, não sei, e precisa ser alcançada pelo Senhor, que a Tua boa mão, Pai, que o Teu Espírito Santo possa convencer e que ela entre em contato, que nós consigamos contato com essa pessoa para que possa ser discipulada, para que possa ser, Pai, orientada de acordo com o Teu Evangelho, de acordo com as Sagradas Escrituras. Essa é a minha oração, Pai, nesse dia. Por Jesus. Amém. Se você entende que essa mensagem falou contigo e você precisa de algo mais, eu quero te pedir, acompanhe essa série. Nós já estamos chegando agora na parte final. O mês de junho nós iremos finalizar. Nos 4 domingos de junho nós finalizaremos essa série. E se você não acompanhou antes, você pode acompanhar todas as outras mensagens no YouTube ou em todas essas plataformas digitais. Nós estamos disponibilizando o áudio. Então eu quero que você aqui na legenda agora acesse os nossos canais digitais, mídias digitais, para você também compartilhar com outras pessoas. Eu quero também te encorajar nesse momento a generosidade, a fidelidade. Você aqui, membro do nosso grupo base dessa plantação da Igreja Cristã Evangélica, eu quero mais uma vez te chamar à fidelidade, com todos os seus recursos, que você possa participar e se manter generoso à obra do Senhor. Você de fora que entende que quer fazer parte da plantação dessa igreja, quer ofertar, quer participar com os seus recursos, faça isso com amor, com alegria, porque o Senhor Ele ama aqueles que assim o fazem e nós entendemos isso. Muito obrigado por você caminhar junto conosco, por você estar conosco durante esse tempo. Que prazer poder andarmos juntos, né? São acessos, são quase 100 acessos semanais que nós estamos tendo. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esses vídeos com outras pessoas para que nós possamos plantar a Igreja Cristã Evangélica em Curitiba juntos. Tudo bem? Compartilhe. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Ali na parte de comentários, deixe o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, se você quer aprender um pouco mais, comente e a gente vai entrar em contato com você. Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida. Um abraço. Nem merecendo, mesmo assim se entregou.